Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do quarto canto do Paraíso Perdido. Como vocês podem ter observado, nós passamos muito tempo em cada um desses capítulos. Por quê? Porque dentro dele há inúmeras passagens que são muito importantes. Algumas mais curtas, algumas mais extensas. Então, se eu desse apenas uma sinopse para vocês, certamente haveria uma perda muito grande da beleza e do conteúdo que este poema tem para oferecer a cada um de nós. Então, nós vimos um grande solilóquio de Lúcifer no passo anterior, e agora ele se dirige para finalmente adentrar no paraíso. Vejam que o paraíso se encontra em uma região chamada Éden, de acordo com as indicações que o poeta nos fornece, baseado nas escrituras sagradas e na tradição. Essa região ficaria aproximadamente no que hoje seria o lado oriental de Israel. E lá nós temos uma linda descrição tanto da parte externa como da parte interna do paraíso. E isso vai ser colocado em grandes linhas, mais de 200 versos, para poder nos dar essa descrição. Mas eu gostaria de iniciar, dentro da ordem, com um momento muito curioso. Após o seu solilóquio, então, tudo aquilo de mal, todos aqueles sentimentos negativos que estão dentro da mente de Lúcifer, eles se remexem e trazem a ele uma reação exterior. Tudo aquilo que ele tem dentro de si, ao fervilhar, vai trazer para ele uma deformação física. Não há como esconder o seu verdadeiro interior. Vejamos esse passo no poema. Falava, e de ardor cobria a face, em palor de três. Ira, inveja e cólera, que o rosto emprestado deformava e a imitação mostrava, se o olho o visse. Pois mentes celestiais, tais destemperos maus, não têm. Então, nós podemos até imaginar quase como uma máscara daquelas utilizadas na tragédia grega, onde olhos, boca, todos os orifícios se aparecem aumentados para expressar essa gama de emoções. E o interessante é que, após tentar se recompor, ele estica a sua cara para tentar retirar dela todas as rugas advenientes desse rancor fervilhante. Chegando à região do Éden, ele avista a parte limítrofe do paraíso. É muito interessante que, da mesma forma que existe uma delimitação do caos para o universo, cosmos, o todo ordenado, existe também uma barreira que separa o mundo recém-criado daquele torrão de perfeição
que é o paraíso. Então nós temos camadas que separam essa terra abençoada do restante da região do Éden. Isso se dá, primeiro, por uma cerca verde, tal qual aquelas que nós vemos em palácios. Claro que elas não estão trabalhadas daquela forma, elas se encontram no seu aspecto natural. É uma gama de arbustos embrenhada, formando uma muralha. Podemos até lembrar da famosa muralha lá do castelo da Bela Adormecida, que a Malévola ergue. E após essa muralha, nós temos altas árvores, muito frondosas, com copas, que constituem o limite mais extremo entre o lado de fora e o interior do paraíso. E lá no cantinho, de forma muito bem colocada, uma espécie de cancela, uma portinhola, como se fosse de um redil, para mostrar exatamente o sítio por onde se deve adentrar no paraíso. Aqui, quando Milton começa a nos apresentar dados geográficos dos sítios que circundam a região do Éden, tal qual Homero, ele para a sua narrativa para introduzir um episódio muito curioso que está descrito em um dos livros apócrifos da Bíblia. E nessa narrativa mostra Tobias que, sob a instrução de Rafael, consegue expulsar o demônio Asmodeu, um dos que nós já falamos, utilizando-se de um fígado de peixe, que ao ser queimado, a fumaça produz um odor capaz de expulsar esse demônio. Demônio esse que havia sido responsável pela morte de 7 maridos de uma mulher e que tentava possuí-la. É interessante isso porque o poeta introduz uma outra narrativa através de uma outra voz e que vai enriquecendo o texto, dando a nós um intervalo, quase como se quisesse que nós assimilássemos gradativamente todos os dados a respeito do paraíso, que são muitos, tanto em termos geográficos como em termos astronômicos. Isso mostra a grandeza da visão interior de Milton acumulada ao longo de sua vida e capaz de, mesmo na escuridão da sua cegueira, trazer a luz através de versos. Ao visualizar a cancela, Lúcifer se atira por sobre o muro e finalmente adentra o paraíso. Ao entrar, ele assume a forma de um corvo marinho, que simboliza a glutonaria, um dos pecados capitais. Uma coisa que nós ainda não havíamos falado: após o engodo de Uriel, quando Lúcifer assumir a forma de um querubim para descobrir a localização geográfica do Éden e, por conseguinte, a entrada do paraíso, ele agora está sob vigilância. Os anjos já detêm o conhecimento do logro empreendido por ele
e passam a observá-lo. Não esqueçamos que todas as suas ações, elas estão sendo consentidas em virtude da presciência divina, que sabe que, a partir daquele mal adveniente, surgirá um bem muito maior, que tanto trará salvação para o homem, como servirá de glorificação da sapiência divina e de humilhação do anjo decaído.